Imagine entrar em uma igreja com mais de 100 anos de existência e descobrir que ela foi construída sem nenhum prego, sem cimento, sem cola, apenas madeira, encaixes, fé e um mistério que sobrevive ao tempo. No interior do Quênia, entre colinas verdes e vilarejos pacatos, existe uma construção que desafia o senso comum da engenharia moderna. Uma igreja inteira feita de madeira, erguida peça por peça, encaixada como um quebra-cabeça gigante, sem o uso de nenhum prego ou cimento. E o mais surpreendente, ela permanece de pé, até hoje. Firme, intacta, viva. A história dessa construção começa no início do século XX, quando missionários escoceses chegaram à região de Limuru, uma cidade nas terras altas do Quênia. Ali, encontraram uma comunidade forte, que precisava de um espaço de fé. Mas eles também enfrentavam uma limitação. Não havia infraestrutura. Ferramentas, pregos e cimento eram escassos. O que havia em abundância era madeira, sabedoria ancestral e muita vontade de fazer acontecer. Foi então que os missionários, com a ajuda da população local, decidiram unir tradição africana com técnicas escocesas de carpintaria. Inspiraram-se nos antigos métodos de encaixe de madeira, usados por gerações de marceneiros ao redor do mundo, desde o Japão até as regiões nórdicas da Europa. Cada viga foi talhada à mão, cada encaixe calculado com precisão. Nenhum único prego foi usado. A igreja ficou conhecida como St. Andrew's Church, e até hoje é considerada uma joia arquitetônica. Mas o que chama ainda mais atenção é que mesmo com terremotos leves, chuvas intensas e o passar do tempo, ela permanece ali sólida. Enquanto muitas construções modernas racham, cedem ou desmoronam, a igreja sem pregos segue de pé como se desafiasse as regras da engenharia. E não estamos falando de um case isolado. Essa técnica, chamada de estrutura de encaixe ou estrutura mortise-en-tenon, já era usada há milênios, em diferentes civilizações. No Japão, por exemplo, existem templos com mais de 1000 anos, erguidos com o mesmo princípio, menos madeira sobre madeira, sem metais, sem colas, apenas com a precisão do trabalho humano. Mas por que isso nos fascina tanto? Talvez porque, num mundo dominado por concreto, aço e tecnologias digitais, essa igreja nos lembra do poder do trabalho artesanal, do cuidado, da fé depositada em cada pedaço de madeira, cuidadosamente entalhado. Ela não é apenas uma igreja, é um símbolo de união entre culturas, de resistência e de harmonia com a natureza. A construção da St. Andrews também gerou algo curioso. Até hoje, nenhum engenheiro conseguiu explicar totalmente como ela ainda está de pé. A madeira não cede, os encaixes não se soltam. Há uma sabedoria ali que escapa às fórmulas convencionais. Muitos estudiosos tentaram reproduzir técnicas semelhantes, mas poucos obtiveram o mesmo resultado. Você já parou para pensar como seria o mundo se resgatássemos essas técnicas antigas em nossas construções modernas? Será que não construiríamos de forma mais sustentável, mais harmônica, mais duradoura? Hoje, enquanto a maioria das grandes cidades enfrenta crises de infraestrutura, colapsos de pontes e desabamentos de prédios, essa igreja no interior do Quênia permanece como um lembrete silencioso. Talvez não precisemos reinventar tudo. Talvez a sabedoria ancestral ainda tenha muito a nos ensinar. E se olharmos com mais atenção, veremos que há outras construções incríveis espalhadas pelo mundo usando essa mesma lógica. Casas inteiras. Na China, celeiros. No Canadá, templos budistas no Japão, todas feitas sem pregos, sem cimento, sem pressa, apenas com paciência, precisão e propósito. A igreja St. Andrews não se destaca apenas pela forma como foi feita, mas pelo que representa. Ela é uma ponte entre temples, entre continents. Uma verdadeira obra-prima silenciosa que nos convida a refletir. Será que estamos realmente evoluindo? Ou apenas construindo mais rápido? E é exatamente isso que faz essa história ser tão fascinante. Porque não é apenas sobre engenharia ou religião. É sobre o que escolhemos valorizar, sobre o que deixamos para trás em nome da modernidade. E sobre como, muitas vezes, o segredo para um futuro melhor está escondido no passado. Agora me diz, você conhecia essa igreja antes? E mais, você acredita que construções feitas apenas com encaixes podem ser mais resistentes do que as modernas? Comenta aqui o que você acha. Sua opinião é importante e pode gerar novas conversas nos próximos vídeos. E se você gostou dessa história, aproveita para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar um comentário e ativar o sininho. Aqui você vai conhecer lugares, construções e histórias que desafiam a lógica e encantam a imaginação. Até o próximo vídeo. Pessoal, hoje vou contar uma história incrível sobre uma igreja no Quênia que desafia tudo o que pensamos sobre construção moderna. Já imaginou um edifício inteiro construído sem usar um único prego ou gota de cimento?
Parece impossível, né? Mas é real. A igreja de St. Andrew S., localizada em pleno coração do Quênia, é uma obra-prima da engenhosidade humana que une técnicas milenares com sabedoria local. O mais fascinante, ela continua de pé há décadas, provando que às vezes o mais simples é também o mais durável. Quando missionários escoceses chegaram ao Quênia, eles trouxeram consigo um conhecimento ancestral de construção em madeira, mas não vieram impor seu método. Pelo contrário, eles se uniram à população local, criando uma verdadeira fusão de culturas e técnicas construtivas. O segredo está nos encaixes perfeitos entre as peças de madeira, uma técnica conhecida como mortise and tenon, que já era usada há milhares de anos em diferentes partes do mundo. Os japoneses a utilizavam em seus templos, os chineses em suas casas tradicionais, e até mesmo os antigos celeiros canadenses foram erguidos dessa forma. Sabe o mais interessante? Essa técnica não é apenas sobre juntar pedaços de madeira. É um sistema complexo onde cada peça se encaixa perfeitamente na outra, criando uma estrutura que literalmente se autossustenta. É como um quebra-cabeça tridimensional gigante. A madeira utilizada foi cuidadosamente selecionada e tratada para resistir ao clima quente e úmido do Quênia, sem pregos para enferrujar ou cimento para rachar. A igreja tem uma flexibilidade natural, que a permite respirar e se adaptar às mudanças de temperatura e umidade. Em tempos onde tanto se fala em sustentabilidade e construções verdes, St. Andrews nos dá uma lição valiosa. Ela nos mostra que, às vezes, as soluções para nossos problemas modernos podem estar escondidas em técnicas ancestrais que já provaram seu valor ao longo dos séculos. Comparando com construções modernas, que dependem pesadamente de materiais industrializados e frequentemente precisam de manutenção constante. Essa igreja nos faz questionar: será que sempre precisamos do mais novo e mais tecnológico? Ou existe sabedoria nas técnicas tradicionais que estamos esquecendo? É impressionante pensar que essa mesma técnica foi usada em templos budistas que ainda estão de pé após centenas de anos no Japão. Da mesma forma, antigas construções na Escócia e na China continuam firmes e fortes, provando que essa metodologia funciona em diferentes climas e culturas. A história de St. Andrews não é apenas sobre uma igreja apenas. É sobre como diferentes culturas podem se unir e criar algo extraordinário. É sobre respeito ao conhecimento tradicional e à natureza. É sobre encontrar soluções duráveis e sustentáveis que não dependem da tecnologia moderna. Essa história nos faz refletir sobre como podemos incorporar essa sabedoria ancestral em nossas construções modernas. Talvez o futuro da arquitetura sustentável esteja, na verdade, em nosso passado. Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história incrível, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com seus amigos que se interessam por arquitetura, sustentabilidade ou simplesmente por histórias incríveis como esta. E você, conhece outras construções antigas que usam técnicas surpreendentes como esta? Deixa nos comentários. Até o próximo vídeo.